Boa noite, pessoal. A nossa equipe ficou com o capítulo 2, intitulado A História Evolutiva dos Hominídeos, do Bipedalismo ao Simbolismo, do autor Lucas Henrique Viscardi. A nossa equipe ela é composta por Leonardo, eu, Maria Isabel e Silmar Oliveira. Então, pessoal, esse capítulo ele tem como objetivo apresentar brevemente a nossa história evolutiva, tentando mostrar aos leitores as atuações da seleção natural e as respostas biológicas e culturais dos nossos ancestrais. E dentre os temas que esse capítulo aborda, iremos apresentar para vocês um pouco sobre o bipedalismo, a expansão do cérebro e os eventos de migrações que ocorreram durante a história evolutiva humana. Então, temos aqui o tópico bipedalismo. Então, o que seria o bipedalismo ou o que é o bipedalismo? Então, pessoal, o bipedalismo é uma forma de locomoção terrestre em que o ser vivo ele conta com a capacidade de se deslocar sobre dois membros posteriores. E um desses seres vivos capazes de se locomover sobre dois pés, né? Somos nós, os seres humanos. Somos um ser bípede, né? Que bípede significa dois pés. Então, pessoal, o movimento bípede, portanto, ele permite, né, o ser humano a caminhar, correr, inclusive favorece a manipulação de objetos com as mãos. Sendo que isso ocorre, pois ao se equilibrar, né, sobre os dois pés, o ser humano ele consegue utilizar ferramentas. Então, assim, existem várias hipóteses sobre o bipedalismo. E uma das hipóteses mais aceitas é a ideia de que os humanos começaram a andar sobre dois pés em vez de quatro, para liberar as mãos para fazer outras tarefas. Então, assim, quando falamos da evolução humana, lembramos, né, daquela imagem que retrata uma escala evolutiva do chimpanzé até um organismo cada vez mais ereto, tendo a nossa espécie como ponto final, né? Apesar de essa imagem apresentar muitos erros, né, mas é inegável que ela retrata muito bem a comparação de humanos aos outros primatas, levando em conta o nosso andar bípede. Então, pessoal, de acordo com os registros fósseis, os primeiros hominídeos, né, que é integrantes da linhagem que leva à origem dos humanos. Então, os primeiros seriam o Sahelanthropus, com datação de 6,5 milhões de anos atrás, encontrado no Chad, África. Aqui temos o fóssil, né, do crânio de uma espécie desse gênero. E o Horrorim é descoberto em Quênia, datado aproximadamente 6 milhões de anos. E aqui temos o fóssil do húmero direito, de uma espécie, né, desse gênero. E o estudo desse fóssil revelou que as espécies desse gênero apresentam o mesmo tamanho de um chimpanzé e mostra que seria um ser escalador e, consequentemente, um ser bípede. Então, observações sobre a locomoção entre primatas revelaram que em torno de 80% do comportamento bípede se dá durante o ato de transportar alimentos de um lugar para outro, mesmo em cima de árvores, o que e por mesmo em cima de árvores. Então, é o que ajuda, né, a desenvolver a hipótese sobre o porquê adotamos a postura bípede como comportamento contínuo ao invés de eventual. Então, pessoal, quando os indivíduos dos gêneros Australopithecus foram descobertos, especialmente os trabalhos relacionados à famosa Lucy, análises de paleoambiente indicaram que este vivia em ambiente de savana, o que contribuiu para que uma das relações diretas propostas para a evolução da bipedia seria que ela teria se dado durante o recuo das savanas, forçando nossos ancestrais a migrarem de pequenos nichos florestais em busca de recursos. Então,
temos aqui, né, como eu tinha falado antes, tem várias hipóteses, né, do bipedalismo. Temos aqui a hipótese da savana, que de acordo com ela, os primeiros, né, hominídeos viveriam em ambientes arbóreos, que foram se tornando mais áridos, até se tornarem savanas parecidas com as atuais. E nessa mudança estariam os motores do bipedalismo, ou seja, a capacidade de andar ereto sobre duas pernas, já que na savana, como sabemos, né, as árvores são poucas e espaçadas por longos trechos de gramíneas. Então, é, haveria pouca motivação para que os hominídeos, né, eles seguissem adaptados para subir em árvores. Então, essa hipótese da savana, ela já sofreu é, bastantes críticas, né, na história da ciência. Mas a percepção de que a savana foi o pano de fundo da evolução dos hominídeos continuou por muito tempo. Então, aqui a gente tem também, né, a imagem do fóssil mais famoso do mundo, que é provavelmente o fóssil de Lucy. Então, estima-se, pessoal, que Lucy ela tenha vivido há 3,2 milhões de anos, e quando seus ossos fossilizados foram escavados lá em 1974, ela foi aclamada como o mais antigo humano primitivo já encontrado. Então, os cientistas, né, encontraram 40% dos seus ossos, o que fez deste o esqueleto mais completo de uma antiga espécie humana encontrada. E o estudo dos seus ossos mostrou, né, que Lucy ela já era capaz de andar em pé, embora provavelmente se sentisse mais confortável em cima de árvores do que mesmo caminhar no chão. Então, pessoal, independentemente de quando e como ocorreu a seleção para um andar mais bípede, as pressões seletivas sobre o bipedalismo acabaram por ressaltar em uma pelvis que fosse mais encurtada anterior, posteriormente, permitindo uma maior estabilidade no andar. Então, além disso, uma das características derivadas do hominídeos para o bipedalismo é a de uma lordose mais marcada, pois ela é essencial para que a parte superior do corpo esteja estabilizada sobre os membros inferiores por posicionar o centro de gravidade ligeiramente acima dos quadris. Então, no sexo feminino, essa marcação é essencial, devido às complicações da gestação, o que reflete em um dimorfismo sexual entre homens e mulheres, quanto à curvatura da terceira lombar. É algo já observado, né, inclusive em australopithecus africanos. Então, pessoal, só para lembrar que o dimorfismo sexual é quando a ocorrência de indivíduos do sexo masculino e feminino de uma espécie com características físicas não sexuais marcadamente distintas. E devido ao direcionamento mais vertical da coluna para o andar ereto, a posição do foramen magnum, onde encaixa-se a coluna vertebral na base do crânio, também direcionou-se uma posição mais anterior. Então, respectivos aos membros inferiores dos hominídeos, pode-se observar que os joelhos são direcionados mais para dentro. Nosso ângulo Q dos joelhos é mais vago, sendo direcionados mais internamente do que em outros primatas, permitindo, né, colocar nossos pés no nosso centro de gravidade enquanto caminhamos. Então, de uma forma bem geral, os australopithecíneos, que abrigam os gêneros Sahelanthropus, Horrorin, Artipithecus e Australopithecus, são espécies caracterizadas por andar bípede, né? Que apresentam uma redução do prognatismo e do dimorfismo sexual, quando comparado com nossos parentescos mais próximos, como os chimpanzés e bonobos. Bom, pessoal, o próximo tópico do capítulo são os gêneros Paranthropus e Homo e as estratégias alimentares e a expansão do cérebro. Com as alterações climáticas que foram ocorrendo aí há 2,5 milhões de anos atrás, né,
onde havia uma alternância entre períodos secos e período úmido, o que intensificou a transformação do ambiente da África, né, o que ocorreu o processo de desertificação. Os australopitecos, eles aderiram aí a duas estratégias. Uma, a primeira delas, está relacionada a uma mandíbula mais resistente e forte, relacionada aí a um hábito de alimentação mais vegetariano, consumindo alimentos duros e muito resistentes. E a segunda é o aumento da capacidade craniana, resultando a utilização aí de ferramentas. Os australopithecus, eles se separaram, né, em dois grandes grupos durante esse período, dando origem a dois gêneros, que é o gênero Paranthropus e o gênero Homo. Isso aconteceu devido a uma pressão seletiva sobre o modo como essas duas espécies se alimentavam, né? Então, eles aderiram a estratégias diferentes. O gênero Paranthropus, como eu já disse, ele tinha uma vibe mais vegana, né? Vegetariano, e o Homo era mais carnívoro, né? Na verdade, eles eram carniceiros e tal, mas a gente detalha mais daqui a pouquinho. Bom, o gênero Paranthropus, ele era um grande consumidor de plantas, né? Como já disse, o que corresponde aí a os estudos mostram, né, em relação à morfologia e os padrões de desgaste desses espécies. O que ajuda a explicar o fato deles ter uma mandíbula mais maciça, o que lhes permitia ser muito útil, né, na forma de alimentação deles, como eles consumiam alimentos muito duros. Até eu estava vendo em um artigo que eu li, que eles receberam o apelido de homem de quebra-nozes. O investimento sobre o aparato, né, deles ocorreu mediante a estratégia que eles precisavam para extrair os recursos de tubérculos e outros recursos de origem vegetal, folhas, sementes. E existem três espécies encontradas desse gênero, né? O gênero Paranthropus. Um deles é encontrado na África, que é na África do Sul, o Paranthropus robustus, o Paranthropus boisei, na Tanzânia, e o Paranthropus aetiópicus, na Etiópia. Assim, apesar de terem ocorrido assim, muitas mudanças em relação à morfologia dos crânios dessas espécies, o seu volume cefálico ele não passava de 515 centímetros cúbicos, né? O que eu estava vendo que, corrigindo isso pela massa corpórea, né, do Australopithecus, revela que houve apenas um crescimento mais proporcional ao corpo. Eles eram muito robustos, né? Então, observa-se, devido a essa robusticidade, uma crista sagital, ela é bem marcada, algo que era antes mais discreto, assim, nos Australopithecus, né? Remetendo ao que se encontra hoje nos gorilas e chimpanzés. Uma coisa que é bem interessante da gente lembrar em relação à alimentação, né, do gênero Paranthropus, é que está associada o tipo de alimentação está associada, assim, é uma das possíveis razões pelas quais ele foi extinto, né, devido ao processo de desertificação e tal, foi ficando mais difícil alimentação e tal. Então, a vibe de alimentação deles pode estar relacionada à sua extinção. Bom, o primeiro gênero aí é que um dos espécimes é o Paranthropus robustus. Ele viveu na África meridional durante o período do Plioceno ao Pleistoceno, né, o que é daí aproximadamente 2,6 milhões de anos atrás. O primeiro fóssil dessa espécie a ser encontrado foi na África do Sul, né, sendo descrito como uma espécie do gênero Paranthropus, porque existe aí uma semelhança muito grande entre eles e muitos ainda eram considerados como australopithecus. Eles eram capazes de manusear objetos com precisão, né, tendo a habilidade de produzir ferramentas. No entanto, não há evidência desse tipo de comportamento, impossibilitando afirmar esta hipótese.
Porém, mais para frente, daqui a pouquinho, a gente vai ver uma nova descoberta que foi feita, que já foi até discutida, falada em um dos vídeos do Pirula. Aqui um outro gênero também é o Paranthropus boisei, que é um dos primeiros hominídeos que viveram no leste da África durante o período do Plioceno. Essa espécie ela é caracterizada por um crânio bem grande, com uma mandíbula pesada, largos molares e premolares, né, dentes frontais pequenos, que compõem um rosto enorme e posicionado mais à frente dos lados do rosto. Aqui, o que favorece a primeira vantagem que eles tiveram, né, em relação à mecânica para os músculos que proporcionaram o fechamento da mandíbula. O Paranthropus aethiopicus, ele é um primata bípede que viveu aproximadamente 2,8 a 2,2 milhões de anos atrás, né, durante o Plioceno. Foram encontrados aí na Etiópia e no Quênia. Ele foi caracterizado como Achalopithecus, porém, com o tempo, verificou-se que ele possuía, assim, características muito robustas e tinha algumas características evolucionárias diferentes, né, ao Australopithecus. Sendo assim, ele passou a ser considerado um Paranthropus. E esse fóssil, ele apresentava uma mistura de características, né, o que fazia dele muito semelhante ao Boisei e ao Robustus. Ele tinha características faciais semelhantes, as articulações da mandíbula também era parecida, também em relação às cristas sagitais, que é mais evidente, né, na parte de trás do crânio, e ele possuía também grandes músculos de mastigação, o que também facilitava no fechamento da boca. Aqui é uma imagem mais clara, né, do Paranthropus. Aqui a gente pode observar bem a questão da crista sagital, né, o corpo mandibular dele mais fechado, e o músculo temporal que tem, que mostra assim do lado, é o que facilitou aí essa questão dessa estratégia da mandíbula. Bom, agora falando do gênero Homo, esses dois carinhas aqui bem simpáticos. O gênero Homo, ele, na separação, né, ele foi com uma vibe mais carnívoro e tal, porque ele se consumia carne, só que não eram considerados, eles eram considerados, na verdade, carniceiros, porque eles se alimentavam do resto de comida de outros animais, né? Os caras pegavam lá e o que sobrava eles iam lá e comiam. Então, eles se alimentavam basicamente de animal, então, uma alimentação, né, mais rica em gordura, proteína, e tem duas espécies conhecidas aí do gênero Homo. A primeira é o Homo habilis, o habilis, e essa outra aqui, desse carinha muito simpático, o rhodophensis. Como eu já disse, eles eram considerados carniceiros, né? Então, por terem adotado aí essa dieta, vamos dizer assim, né, de alimentos assim mais maciços, ficou mais fácil, né, para eles em relação à mastigação e tal, o que levou a algumas mutações em relação ao músculo temporal e mástico, né, menor, o que não implicaria aí de uma coisa negativa para eles, né, na verdade, não. Foi até melhor para eles, porque assim não ocorreria assim, tipo, uma seleção negativa, né, em relação ao fenótipo deles. Então, dessa forma, em relação, né, aos genes responsáveis pela formação dos músculos de mastigação, pode-se observar que os humanos, diferente dos primatas, possuem, lá no artigo fala que eles possuem um gene codificador por cadeia, de tipo miosina, de miosina tipo 2, e que isso é responsável pela formação dos músculos temporais e máster. E a redução desse músculo levou à remoção de contrições evolutivas, para isso facilitou, isso proporcionou que ocorresse a expansão do cérebro. Quanto lá nos parântropos, né, o cérebro estava assim meio que tipo encapsulado, né, por todo aquele aparato mastigatório,
Na espécie do gênero Homo, eles, além de poderem crescer nas regiões temporais do cérebro de forma assim mais livre, também eles possuíam acesso a uma energia que ajudava a sustentar, né, o corpo. Então, aqui, a característica mais marcante do gênero Homo, sem dúvida, é a expansão do seu cérebro, quando ele é comparado aí aos outros hominíneos. Essa expansão, né, somada, porque aqui entra a questão do bipedalismo, porque, tipo, eles ficaram em pé, né? Então, o que ocorreu aqui foi um processo que eu acho muito legal, que é bastante interessante, que é em relação a um canal de parto estreito, né? E isso ocorreu devido ao bipedalismo, né? E lá no artigo fala que isso dá origem a uma das grandes cicatrizes evolutivas. Eu gostei bastante desse termo, né, que nos deparamos com isso, que é o processo de parto. E que essa questão de que o processo de parto ficou mais difícil fez com que houvesse uma seleção de indivíduos assim mais sociáveis, mais legais e tal, para ajudar no processo de parto, né? E isso é bem interessante. O nome, né, Homo habilis, provém exatamente dos antropólogos físicos associarem o tamanho do seu cérebro quanto à capacidade do manuseio de ferramentas, né? As primeiras ferramentas estão associadas ao Homo habilis. Porém, entretanto, todavia, a gente já sabe que os Australopithecus eles já utilizavam. Tanto a gente viu o Pirula falando, como a gente pode encontrar isso em outros artigos. Lá no Pirula ele fala que é um artigo de 2015 que mostra que os Australopithecus eles já faziam uso de ferramentas para cortar carne, né? Até a espécie do Australopithecus que fazia uso, né, mais especificamente, seria o Australopithecus quiniantropus, né, ele já fazia uso, né, de ferramentas, e uma questão modificou aí o que o que já sabia, porque antes o paleolítico estava mais para frente, né? Pensava que estava mais para frente, porque o paleolítico ele é marcado pela fabricação de pedra, né? Mas foi descoberto aí que bem antes disso já se fazia, né? Que no caso o Australopithecus quiniantropus ele é lá do Mioceno ainda, né? Então eu acho que 700 mil anos o Pirula fala, né? Que essa descoberta jogou o paleolítico para 700 mil anos antes do que se acreditava. Bom, em relação aqui ao Homo habilis, né, a espécie mais antiga, que viveu aí aproximadamente há 2,2 milhões de anos atrás, e ele tinha um cérebro, assim, maior, aproximadamente, né, 30% maior do que o Australopithecus africanos, e ele vivia, né, em unidades familiares, ele realizava o transporte de alimento, e era carniceiro, né, como já foi dito. E antes ele era considerado, também já falei, o primeiro a fabricar ferramentas, o que a gente já sabe que não é assim. Que alguém antes dele já fazia. O Homo rudolfensis, os primeiros fósseis dele foram descobertos aí em 1993, no Malawi, né, datado entre 2,4 a 1,6 milhões de anos. Ele possui uma face mais aplanada e larga, que a gente pode até ver na imagem, né? Assim, é um pouco uma descidinha ali na frente, né? No queixo dele. O volume craniano era bem maior em relação ao Homo habilis. E uma coisa que eu achei bem interessante é que a gente, pelo menos eu tinha essa sensação de que, tipo, chegava uma espécie, ela vivia ali e tal, então a extinção surgia outra, mas não. O Homo habilis e o rudolfensis,
eles coexistiram de buenas ali, tanto quanto os Australopithecus, né? Quando eles se separaram, estava todo mundo junto ali, mas cada um foi para uma vibe diferente, mas eles coexistiram. Então, o Homo habilis e o Homo rudolfensis, eles coexistiram. Não se tem ainda, assim, uma definição, né, de qual das espécies são ancestrais mais recentes dos exemplares do gênero Homo. Alguns autores consideram como uma variação do Homo habilis. Então, portanto, uma única espécie. Bom, eu fiquei para falar um pouco sobre os Homo erectus, que tá aí a fotinha dele bonitinho, e como a evolução dele praticamente se deu ali no primeiramente na África, tá ali a África ali bonitinha ali, ó. Fiz o slide bem bonitinho para vocês pegarem aí, dar uma olhada. Como a gente sabe, o Homo erectus, eles foram os primeiros hominídeos a migrarem para outros continentes, sendo ele a África, a Europa e a Ásia. E em cada um desses continentes foram encontrados alguns fósseis por lá. E como meio que tinham características distintas, cada um meio que tem uma confusão de nome em questão do Homo erectus. O Homo erectus foi lá, tá na Ásia, tá na Europa. A gente poderia se chamar só de Homo erectus, né? Mas não. Como cada um foi para um lugar e meio que se desenvolveu, entre aspas, até, porque meio que aconteceu algumas especiações, mas que alguns estudos falam que, mesmo antes de irem para lugares diferentes, eles já teriam essas características. O que aconteceu simplesmente foi aquela deriva genética que a gente já tinha visto antes, que apareceu quando eles se separaram e começaram as suas especiações. E alguns fósseis encontrados em cada continente deste, na África foi encontrado o Homem engasser, também, né, conhecido como Homo erectus. Praticamente eu vou falar alguns Homo erectus que existiu, né, mano? Só mudou o nome. Eles foram os primeiros hominizados a deixarem a África. Eles já conseguiam ter a manipulação de fogo, como fogueiras de acampamentos. E a tradição de homem gasto seria homem trabalhador, né? Já que ele já começou a construir ferramentas mais avançadas. Não que eles não inventaram a ferramenta, não. Eles começaram a construir mais ferramentas mais avançadas do que os antecessores, que já foi citado nessa apresentação. O Homem de Pequim, encontrado lá na Ásia, entre 1929 e 1937. As maiores características dele, como outros Homo erectus também, essa questão da testa lá para trás, bem puxada, digamos assim, e essa sobressalência das sobrancelhas. Que se você for parar para pensar, algumas pessoas hoje em dia têm, mas não assim, não avantajado que nem esse. Mas em características a gente consegue encontrar em forma minimizada, digamos assim. O Homem de Java, conhecido. O pior é que a galera na cultura pop faz uma distinção entre o Homem de Java e o Neandertal, né? Já que em alguns desenhos ou filmes tem os homens. Tem os Neandertais, mas normalmente eles chamam de Java, Homem de Java, ou o nome dele é Javas. Normalmente tem isso, pelo menos no meu crescimento, eu assisti desenhos onde isso acontecia. Os fósseis encontrados dele é esse fêmur, esse, essa a calota craniana, né? Não vou falar que é um crânio, não, porque tipo, é só essa parte de cima do crânio. E um dente. Foi encontrado em 1890, também sendo o primeiro fóssil encontrado de hominídeo. E temos aqui na Europa o homem tautável, que eventualmente lá na África iria se tornar os homens modernos, os homens sapiens. O homem de Tautável se refere aos humanos arcaicos que habitavam uma caverna de calcário em Tautável, na França. Ou seja, a gente pode dizer que o Homo erectus, de alguma forma, conseguiu se desenvolver em um humano arcaico lá na França, já que a gente sabe que essa evolução se deu mais na África, né? Mas lá na França meio que já teria deles. E por que que o nome dele era Homens Humanos Arcaicos? Por que você ia chamar alguém chamar de humanos modernos velhos? Não tem lógica.
Esse arcaico praticamente remete a algo antigo, né? Não tem lógica você chamar de moderno e antigo. Mas meio que isso foi feito para falar que, no caso, eles já apresentavam características com os humanos atuais, que é a gente, só que ainda tem algumas coisas diferentes. Então, por isso eles eram os humanos modernos arcaicos. E nisso, tecnologias, que nem eu falei antes, foram sendo, digamos assim, evoluindo junto deles. Eles foram construindo, começaram a construir armas mais avançadas com o passar do tempo. Como até hoje, né? Com o passar do tempo, a gente vai construindo umas armas que só vai trazendo mais de graça, mas vai evoluindo de alguma forma. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, as pedras, que nem antigamente eram só pedras lascadas mesmo, começaram a tomar forma, né? É tipo uma forma de gota, mais pontiaguda. E essas armas eram chamadas de biface. E como algumas ferramentas eram trabalhadas dessa determinada forma, meio que elas foram nomeadas de archeolense. A gente pode chamar isso também de cultura ou de arte, já que eram armas e artes archeolenses que eles começaram a construir. Só que na época não tinha esse nome, né? Ah, mas por que não tinha esse nome, Léo? Ah, porque ele não tinha praticamente essa questão de saber o que era cultura. Eles praticavam, mas ele não sabia o que era um conceito de cultura. Mas tem estudos que comprovam que para construir essas armas aí, a área do cérebro que atua sobre são as regiões do córtex temporal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para isso eles teriam um maior desenvolvimento a questão visual, auditiva e sensorial. E não só isso, tipo, como isso também trabalhava algumas áreas da comunicação cerebral, eles poderiam, digamos assim, falar, só que não falar. Tipo, de alguma forma eles se comunicavam. De alguma forma eles se comunicavam. Não sabemos como, mas quem sabe, né? Imagina, eles têm o seu próprio simbolismo, podemos assim dizer, né? De algumas coisas. Não sei, seria bastante interessante. E como isso trabalhava essas áreas do cérebro, a gente pode dizer que isso ajudou na questão deles ficarem mais inteligentes e na questão de usarem mais a questão cerebral, aumentando assim o seu cérebro e com o tempo o seu crânio ir se moldando para esse desenvolvimento. E então assim, a gente pode dizer que a partir daqui já se tornaram pessoas mais inteligentes. Bom, como eu falei antes, nomenclatura. A questão da nomenclatura foi uma bagunça, porque como cada um se desenvolveu na Europa, na Ásia e na África, meio que, como teve seus processos de especiações, nomenclaturas foram desenvolvidas para essas espécies. Na África, a gente ficou chamando de Homo engaster. Lá na Ásia, foi chamado de Homo erectus mesmo. Já na Europa, é que essa brincadeira aí fica mais interessante. Porque lá foi onde surgiu o Homo antecessor e o Homo heidelbergensis. Aí, ó, dois aí, ó, bonitão, filho, bonitão. Mas enquanto o Homo antecessor foi descoberto somente em Atapuerca, na Espanha, o segundo é encontrado na posição ancestral comum dos humanos modernos e neandertais. Ou seja, a partir do heidelbergensis surgiram os Homo sapiens e os Homos neandertais. Bom, tecnologias e estratégias. A gente sabe que, por conta das migrações que eles faziam, vou até voltar aqui para mostrar. Olha lá, ó. Como tinha Europa e África, a gente sabe que na África é quente. Tanto que lá hoje a gente tem o deserto do Saara, né? Quente. E na Europa, meio que ficava frio do nada, por conta das estações, né? E fora que ainda aconteceu no mínimo quatro glaciações durante essas migrações que os hominídeos faziam. Ou seja, a domesticação do fogo foi uma das coisas mais bonitas e um dos maiores desenvolvimentos humanos a partir daquela época, já que a partir do fogo, o fogo conseguiu trazer uma longevidade de vida para eles, já que muitos deles morriam de frio. A gente pode citar aqui, deixa eu ver aqui,
a seleção natural e a questão da evolução. Digamos que, eita, chegou um frio muito forte. Aqueles que vão ter menos pelo no corpo vai ser mais suscetível a morrer por conta do frio. Aqueles com mais pelos grossos, mais espessos, vão ter mais capacidade de sobrevivência. E nisso vai ocorrer na seleção natural e pessoas com propensão a ter mais pelos vão se sobressair do que outros. Já com fogo, o fogo veio e falou: não, não quero isso mais não, vamos acabar com isso daí. Aí aqueles que foram nascendo com pelos mais finos, mais pequenininhos, conseguiam sobreviver por conta da temperatura do fogo ali, se aquecendo de boas. Também teve a questão da morte por doenças. Como a partir de agora a gente tem o fogo, a gente consegue cozinhar carne. Antes comendo cru, cheio de bactérias, cheio de vírus. Hoje a gente vai lá, joga ali no fogo ali, matando um bocado das bactérias e pegando menos doenças. Então, agora a gente pode comer feliz uma carninha cozinhada. E aqui, como citei antes, o Homo heidelbergensis, dando continuidade ao Homo sapiens e ao Homo neanderthalis. Bonitão aí, ó. Ó, bonitão aí. Homo sapiens arcaico e os neandertais, já que os modernos ainda estavam por vir. Como sabemos, os homens sapiens arcaicos foram se desenvolvendo na própria África e como era quente, a sua especiação se deu por lá mesmo. E como sua face é bem moderna, mas o seu crânio não é tão parecido com o nosso ainda, tem algumas divergências, ela apresenta características arcaicas, né? Então, ela é caracterizada como um estágio inicial do Homo sapiens sapiens. Já os Homens sapiens arcaicos, eles já tinham, digamos assim, uma cultura. Eles já tinham assim uma cultura, já que eles tinham umas tecnologias mais complexas, eles faziam lanças que davam para ser atiradas, procuravam animais menores para comer, as suas roupas já eram mais bonitinhas, já tinha um tecido mais top, os couros que eles arrancavam. Realmente eles começaram a se vestir a partir daí, tendo nisso também adornos, no caso objetos. Eles começaram a ter acessórios, olha que chique. Começaram a ter suas próprias esculturas. As cavernas, eles tinham seus próprios tipos de arte, né? Nas cavernas, pinturas. Então, já era, a gente pode, eu não sei se a gente pode dizer que já era uma tribo, mas ele já tinha suas próprias culturas e formas de se vestir. E a gente sabe que o Homo sapiens arcaicos, quando eles começaram a sair da África, eles foram lá e toparam com quem? Com quem? Logo com quem? Os Neandertais, que, como citei antes, os Heidelbergenses foram desenvolvidos na Europa e na Ásia. E lá na Europa tinha os Neandertais com algumas características. E nisso, quando eles se encontraram, tem gente que diz que eles, na hora que eles se encontraram, já briga, pé de lança para todo lado, briga véia. E nisso, os Homo sapiens não conseguiram, digamos assim, migrar para outros países até então. Só que tem alguns estudos e provas que diz que não foi só isso aí não, boy. Foi só isso aí não. Tem estudos que diz ali que eles ali até coisaram, né? Coisaram. Eles se amaram, digamos assim. Fizeram sexo, isso mesmo, sexo. E hoje em dia tem gente, mesmo que mínimo, tem genéticas neandertais no seu sangue. Você com certeza já deve ter visto alguém e fala, nossa, aquela pessoa ali tem uma característica neandertal. Não só como adjetivo para xingar a pessoa, né? Dizer que ela é um homem das cavernas, que é um brutamonte, é um neandertal, não. Assim não. Eu tô falando assim, questão genética mesmo. A pessoa no seu sangue tem traços neandertais. E aqui tem um bonito, os homens neandertais, que foi descoberto no Vale de Neander, por isso o nome Neandertal. Era uma espécie adaptada especialmente ao frio. Ela realmente era adaptada ao frio, tendo pelos. Aqui, eles também já começaram a fazer suas próprias roupas. Só que suas roupas eram diferentes da do Homo sapiens arcaicos, já por conta que o Homo sapiens, se tivesse frio,
eles teriam que se proteger do frio. Já o Neandertais, como eles têm essa camada de pelos, ele tem como, ó, eles não precisavam tanto dessa camada de roupa, já que eles eram bem pequenos, eles eram bem pequenos. A sua especiação se deu mais nisso. Eles eram bem pequenos para se proteger do frio e tem o nariz bem largo. Na hora que ele respirava, meio que acontecia um pré-aquecimento ali do ar antes de chegar aos pulmões. Porque se eles respirassem só ar gelado, filho, não tinha Neandertal não tinha Neandertal que aguentasse, filho. Era pneumonia na certa. Pneumonia na certa. E diferente dos humanos modernos, que tem aquelas armas mais maneirinhas, mais leves, que dava para jogar, o Neandertal era vida louca, fi. Como eles eram mais fortes, mais robustos, eles tinham mais forças. Então eles construíram lanças bem pesadas mesmo e ia pro fight pessoalmente. O bicho só queria comer o bichão grande que desse muita carne mesmo. E nisso, em alguns fósseis encontrados, eram encontrados muito deles ossos quebrados, com fraturas, com machucados, por conta disso mesmo, porque o bicho só queria pegar o bichão grande, queria valer a pena a comida que eles fossem pegar. Aí o bichão ia lá e lutar com o bichão grandão. Aí o perigo era maior, né? Enquanto o Homo sapiens estava lá, ó, todo pimposo. Eita, ah lá, ó, um mussaranho. Aí pega lá a sua lança, jogou, pá, matou. Eita, boa, agora vamos caçar mais. Aí o risco era menor do que você falar, ó, vamos enfrentar aquele gorila ali para nós comer e matar. Aí o bichão é forte e vai lá e matava alguns Neandertal, machucava e por aí ia. Então, e por aí foi. Só que eles também, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Aprontaram por onde? Bom, eles sumiram. Muita gente acha que eles foram extintos por conta do frio mesmo. Muita gente acha que os Homo sapiens, em decorrência das guerras contra os Neandertais, foi o que causaram a sua extinção. Só que não tem como a gente pagar e falar aqui o que foi, né? Não tem como a gente falar o que foi. Muita gente acha que os Neandertais eram burrões, mano. Eram burrões, tá ligado? Porque se você for parar pra pensar, como a gente retrata eles nos dias de hoje, mesmo no dia de hoje, a gente trata eles como a gente pode dizer um doido, né? Não sei por quê, não sei por que isso. Os crânios deles eram maiores que o nosso, mas também não quer dizer que eles também eram mais inteligentes que a gente. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Como é que os caras vão ser burrão se eles fazem uma arte dessa nas cavernas? Eu sou burro, mais burro que o Neandertal? Eu creio que não, mas eu também não consigo fazer um desenho, uma arte bonitona dessa. Eu falo por eu sou horrível no desenho. Eu não faço um desenho bonito desse daqui, mano, que os Neandertais faziam. Ou seja, eles tinham arte, eles não só eram. Eles tinham funções cognitivas, eles tinham seu simbolismo, como os Homo sapiens que a gente viu, eles tinham suas próprias culturas, suas próprias artes. Foram encontrados, pelo menos dizem que foi encontrado, né? Tem gente que diz que não é, tem gente que diz que é. Tipo, tem cemitérios de Neandertais, onde corpos foram encontrados enterrados com lanças. Olha que legal, olha que legal. Então, eles têm, de alguma forma, eles tinham, a gente pode dizer que eles tinham conhecimento sobre o ser, algum simbolismo. Tipo, eu, Leozinho, falando aqui, eu arrisco até dizer que eles poderiam crer em alguma coisa, já que essa questão de cemitério é uma parada mais de crenças, né? Em questão de religião. Será? Será? Não sei. Bom, e como eu falei antes, em algum momento eles se cruzaram, não foi só guerra o tempo todo. E em algumas pessoas, hoje em dia, é encontrado genéticas neandertais, como o próprio Ozzy Osbourne, para quem não conhece, foi um dos cantores da Black Sabbath, que é uma das maiores bandas de rock que já existiu, bem clássico, bem clássico. Em sua genética, há traços de neandertais, ou seja, provas genéticas meio que batem. Ou seja, os neandertais e os homo sapiens em algum momento ali conviveram. Não foi só pau e pedra. Bom, e a conclusão? A gente sabe que com o passar do tempo,
A gente não pode dizer que a evolução humana só progrediu, só porque, como falei antes, teve muitas dessas espécies não sobreviveram. Com o tempo foram morrendo. A gente pode até dizer que a evolução que ela se deu até o momento não foi tão legal, porque alguns, a gente pode citar que alguns podem ter, em alguns locais, podem estar no momento da evolução ali, ficar sem pelo e do nada chega uma friarca. Não estou dizendo que isso aconteceu, estou só citando um exemplo. Chega uma friarca. Aí azar deles, né? Porque estava num momento quente e do nada chega um frio, aí morte na certa. E com isso passaram. Em cada Australopithecus e hominídeos passaram por suas próprias alterações, já que tinha alterações climáticas, eles saíam de um lugar quente e ocupar os novos nichos frios, aí passava por um bocado de coisa. Teve também o crescente aumento do cérebro como evolução, mas não necessário dizendo que eles ficaram mais inteligentes, como se o Mário falou. Aconteceu um monte de coisa, mas teve um momento que o crânio dele mudava, só que a massa do cérebro não. Só mudou o crânio para algumas adaptações. A gente também viu que eles começaram a ter suas próprias culturas entre si. Muito, muito bom, muito legal isso. E nisso, essas diferenças fez com que a gente tivesse as novas formas de dormir, de se alimentar, de abrigar contra o frio, de socializar. E a gente sabe que também teve essa futura da questão genética em nosso sangue, que a gente pode ter alguns parentes neandertais ou não. Não só isso, como qualquer outro antepassado nosso. Isso é um negócio tão longínquo que pode acontecer várias coisas, que pode ter acontecido várias coisas que hoje em dia, até hoje a gente não sabe. Isso é muito, pode ter surgido ali ainda um antepassado entre um ou outra lacuna ali que a gente não sabe, que a gente não tem fóssil. Então, fica aí, né? Fica aí essa dúvida no ar aí, muito top. E como a gente sabe, como cultura, a gente sempre se surpreende, a gente descobriu hoje. A gente descobriu hoje não, né? Quem não sabia tá descobrindo agora por mim que eles já tinham essa questão cultural que, pelo menos na minha leitura, me fez surpreender bastante. Bom, e aqui eu trouxe alguns memes nos dias de hoje, né? Não pode faltar. E uma das nossas evoluções tecnológicas são os memes. E aqui outros dois memes que eu rio bastante. Peguei esse primeiro aqui, ó. Nossa sobrevivência depende desse fogo. Ih, kkkk, o cara aqui, qual é a graça? Tá esfregando o pauzinho, né? Kkk, gay. Por isso que tu não vai virar Homo sapiens sapiens. Mano, quando eu encontrei, eu lembro de ter visto esses memes muito tempo atrás, é muito engraçado. Ó, segunda imagem. Saca só o fogo do pai. Boa, Juninho, você acabou de evoluir. Evoluir pra quê? Pra Homo sapiens. Ih, sai fora, sou hétero. São memes que sempre quando eu vejo assim em algum lugar eu rio bastante. Então, espero que vocês tenham rido aí na casa de vocês enquanto vocês estão vendo eu falando aqui. Bom, perguntas para perguntar, filho. Agradecer aí a todo mundo aí que escutou a nossa apresentação até aqui. Então, se surgir alguma dúvida, pode falar, pode falar.